Aqui nesse podcast a gente já falou de vários mercados, né? A gente falou de moda feminina, infantil, cosméticos, mas eu acho que ainda não teve um episódio que a gente falou especificamente de moda masculina, né, Vá? É verdade. Por isso, este episódio será dedicado a falarmos sobre o mercado ainda mais polêmico, talvez, mais difícil, que é moda íntima masculina. A gente vai explorar aqui a operação online da Casa das Cuecas. Esta super marca que já tem aí 30 lojas, 6 franquias e mais de 15 lojas operando com o Omni. Então pega o seu café e vem para essa conversa. O Icon Café é o podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre o dia a dia e os desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Então vamos à convidada de hoje, Jess? Bora lá, mais uma paulista, né? Porque estamos num episódio paulista, aqui nas gravações em São Paulo. Então vou apresentar aqui a Thaís Araújo. Ela é formada em administração de empresa, pós-graduada em marketing, com foco em negociação na SPM, profissional com 15 anos de experiência na área comercial, com foco em gestão de produtos e e-commerce, né, muito ligado ao varejo também. Carreira desenvolvida em empresas de grande porte, como Centauro, Netshoes, Walmart, Estúdio Z, e atualmente ela está, então, na Casa das Cuecas. Sólida experiência em gerenciamento de multimarcas de venda, tanto físico quanto online, com acompanhamento constante de novas práticas e tendências de mercado com foco comercial. Então, seja muito bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu estar aqui, viu? Ai, vai Obrigada ser um pelo ótimo convite. papo. Obrigada por ter aceitado aí. E, gente, para quem vai assistir isso muito depois, hoje foi um dia bem caótico, com muita chuva. A gente sabe que sextas-feiras já são mais caóticas, né? Então, realmente, obrigada por ter cumprido esse desafio de agenda que é estar aqui. Exatamente, foi difícil, viu? Porque Não tá caótica a cidade, tá muito caótica. Mas chegamos. E Mas deu tudo certo. Pra gente começar, a gente quer que tu conte um pouquinho, acho que a Jess deu um spoiler na bio, né, sobre a tua carreira, mas sempre gostamos de dividir um pouco sobre a trajetória dos nossos convidados, para que todo mundo possa também se inspirar e entender um pouco desse caminho. Eu comecei no universo online, né, eu acho que em 2010, acho não, né, em 2010 eu entrei na Netshoes. Então, eu falo que, assim, é o bichinho do online e o bichinho do varejo, né? Que te pica e que depois é difícil você sair desse mundo. Mais, né? É muito sai, difícil. É um caminho sem volta. Exatamente. Então, meu foco sempre foi na área comercial, na área de produto, né? Com categorias de produto. Isso foi estendendo para Netshoes, foi estendendo para o Walmart, para a Centauro. Na Centauro já foi muito da questão multicanal, né? Porque em 2015, 2016 começaram a ter aquela cultura de unir o on com o off, que até então o e-commerce era num andarzinho de cima e o físico era num andar de baixo, que ninguém se conversava. Então eu passei muito por esse choque cultural, né? De você tá com uma menina do e-commerce e com um comprador do físico que tem 30 anos de loja, 30 anos de experiência, né? Então foi muito legal esse momento, porque é onde eu entendi o do on e do off, né? E aí depois fui para Estúdio Z em Floripa. Fiquei no mesmo período lá, focada em comercial, mas ali me deu uma abrangência maior de e-commerce. E aí foi quando eu quis, de fato, não só ser especialista em comercial, mas também trabalhar como operação do e-commerce, entendendo esse mundo, que é um mundo que tem informação o tempo inteiro, que não para, e que a gente pode ficar maluca por isso, né? Sim, o tempo inteiro. Muitas coisas, né, para pensar, roadmap, para priorizar, fora o dia a dia, que essa operação já é. Exatamente, insana. que são muitos departamentos, né? Sim. E um universo só. Então, você tá falando de multicanal, você tá falando de marketing digital, você tá falando de um bom atendimento de um saque. Gestão de produto, você tá falando de uma logística, é muita coisa, né? É uma operação 360 total. Então, eu acho que é um desafio bacana. Eu venho já nesse desafio há uns 6 anos e tô gostando. Não quero sair mais, é o caminho sem volta, exatamente. Sem volta. Muito bem. Não é à toa que a gente já tá na 3ª temporada desse podcast, a gente não falou nem metade da missa do que tem nesse Quanto mundo assunto do tem, né? Tem muito, é infinito aqui, né?
E, Thaís, se você pudesse contar um pouquinho mais também, pra gente falar um pouquinho mais agora da operação de e-commerce, né, na atual empresa que você está, na Casa das Cuecas. É uma empresa super tradicional, né, então tem aí uma bela história já, há muitos anos no físico. Como que foi, assim, um pouquinho dessa trajetória do e-commerce dentro da empresa? E se você puder mencionar, assim, grandes marcos, né, dessa evolução, digamos, no online. Por que pareça, o online na Casa das Cuecas, o online na Marsim, né? No grupo Marsim, começou em 2011, porque o diretor, que hoje é o meu diretor, ele começou o site somente da marca Marsim. Até então não existia Casa das Cuecas, né? E lá o site começou a crescer, evoluir cada vez mais, tomar uma proporção. Isso em 2011, querendo ou não, já... né? Não já foi cedo. Já foi cedo, exatamente. Então, ele tem uma cabeça super digital, né? E aí, em 2013, eles compraram a operação da Casa das Cuecas. Então, em 2013, logo quando eles compraram, no segundo semestre, eles já lançaram o e-commerce. E até então, pelo todo o histórico que eles fizeram da Marsim, eles acharam que ia ser muito fácil. Putz, vai ser fácil, vou pôr o e-commerce da Casa das Cuecas e a gente vai vender... a mesma coisa, o mesmo patamar que a Marsim. Só que não. Então, tiveram grandes desafios nesse meio tempo, né? Aí bateram muita cabeça até eles entenderem que tinha que dividir essa operação. Ter uma pessoa específica focada para a operação da Casa das Cuecas. Sim, a gente acredita muito nisso também. Exatamente. E aí foi quando, né, começaram a entrevistar pessoas para focar nessa gestão do e-commerce somente da Casa das Cuecas. E aí foi que tu foi tomando um patamar relevante igual o da Marsim, né? Que foi aonde aconteceu o grande marco, que eu acredito que foi o grande marco para vários e-commerces, que foi a pandemia. Sim. Né? Então, muita empresa que não pensava, que estava no papel, teve que deixar do papel muito rápido e teve que fazer acontecer. Sim. Quem né? já estava caminhando antes ganhou uma vantagem. Exatamente. E aí foi o grande marco, que aí onde começou a evoluir mesmo o site da Casa das Cuecas, ia chegar num patamar, num nível que consideravelmente estava ok perante todo o resultado da Marsim. E foi aí que vem nessa construção, né? Então, a gente tá num momento muito bom, um momento que o e-commerce vem tomando grandes proporções dentro da companhia, né? Uma participação... vem tomando participação relevante, né? Se tornando cada vez mais representativa. A gente vai subindo do ranking, né? A quinta loja, sexta, daqui a pouco, a gente vai subindo e a gente vai comemorando. O primeiro objetivo é ser a maior, né? Exato. Exatamente. Primeiro objetivo é aparecer no ranking, né? Exato. Às vezes nem isso a gente consegue. Às vezes nem consegue, exatamente. Então, a gente vem trazendo esse fluxo, esse ritmo lá dentro. Legal. A gente tem feito projeções e planejamento que, de uma certa forma, tá se adequando com o ano. O que a gente planejou no começo do ano tá acontecendo, vamos dizer assim, isso é muito difícil. Exatamente. Também. Então, a gente planeja vitória, fechar aí com um crescimento de 45% em relação ao ano passado. Excelente. É o que a gente tinha desenhado mesmo. A gente sabe que e-commerce pode crescer o que a gente quiser, no ponto de vista, quando a gente tem investimento e tudo mais, mas sempre a gente tem que ter o pé no chão. Então, crescer de forma sustentável também, exatamente, de forma sustentável. Então, vem num momento super bom, vem num momento muito bacana. Tem muita coisa pra fazer, mas a gente tá construindo bastante coisa legal. O roadmap é infinito, né? É infinito, A gente gosta quando a gente vê muitas oportunidades, porque é sinal que a marca vai crescer muito ainda, né? Exatamente. Acho que é mais difícil quando tu chega num grau de maturidade que tu olha e pensa o que a eu gente vou faz fazer agora, né? Acabaram as possibilidades. Exatamente, é isso que eu penso o tempo inteiro, que eu chego lá e falo, putz, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer. Mas aí é aquilo, tem que colocar no papel pra saber quais são as suas prioridades, né? E é isso que é bom. Porque a gente pensa o tempo inteiro, putz, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, nossa, a gente não faz isso, nós vamos fazer aquilo. Então, tem muita coisa pra ser feita. E é bom porque eu sou movida a resultado, acho que todo mundo é movido a resultado. Então, você vê esse resultado acontecendo, putz, não te frustra, né? Porque é muito difícil também, a gente sabe. A gente soa muito, mas quando você vê a coisa acontecendo e tudo é muito mensurável, isso é muito legal, isso. Né? E o e-commerce é bom por conta disso, porque você consegue ver dados o tempo inteiro, né? Então isso facilita. É um jogo de resiliência, né? A gente sempre brinca, porque tu olha
putz, bati a meta de ontem, foi incrível, mas vamos pra cima que Hoje tem a meta é um de novo hoje. dia. E acontece alguma coisa, e é o volume de trocas que sobe, e tá sempre acontecendo alguma coisa. E a gente tá vivendo, assim, o varejo já é assim, né? Um ritmo maluco, que não dá nem tempo de comemorar, né? Que já tá no mês, a gente tá no Natal já, né? Então, assim, passa muito rápido, né? Verdade. Mas é gostoso. Eu, particularmente, gosto bastante desse ritmo. A gente Sim. também. E falando em roadmap de e-commerce, a gente queria te perguntar um pouquinho sobre personalização, porque a gente... acho que é a palavra do momento, né? Em todos os e-commerces, nós como consumidores também queremos produtos cada vez mais personalizados, experiências personalizadas. Mas no mercado de masculino, como que vocês têm tratado esse tema? Porque sabemos que as mulheres, né, elas, enfim, consomem mais. Acho que tem uma outra cabeça, mas quando a gente fala de personalização em moda íntima masculina, queremos muito te ouvir. É um desafio. É um desafio enorme. Porque o homem é super prático, né? Então, você tem que ser prática. Você tem que fazer um e-commerce na visão do público masculino. Embora muita mulher, né, compra aí cueca pro marido. Aliás, uma boa parte, né? Mas hoje, o que acontece? A Casa das Cuecas hoje, a gente até nem fala que é só moda íntima, né? A gente tem um sortimento gigantesco. Tem inclusive feminino, né? Acho que é legal comentar que tem um pedacinho lá. Tem um pedacinho lá, por que que tem feminino? Porque muita gente ia na loja, né, comprar produto pro marido. E só de tocar no produto, né? De a textura. A cliente ficava... Assim, ela queria também. Quero muito esse produto. Por que eu não tenho esse produto pra mim? Então, por isso que a gente começou a colocar alguns produtos feminino. Mas, obviamente, o sortimento maior tá dentro do universo masculino. E é isso que a gente fala. A gente não é uma marca só de moda íntima, né? É um lifestyle masculino, né? Onde a gente é uma marca líder no conforto. Eu quero trazer o bem-estar pro meu cliente. Ele tem que estar bem o tempo inteiro. A hora que ele quiser. Tanto que nas lojas, né, a gente até tá com um projeto de VM, onde a gente coloca dentro de casa e fora de casa. Então, eu tenho produto para dentro de casa, mas eu também tenho produto tão bom quanto para fora de casa, né? Então, a gente trabalha a Casa das Cuecas como um universo masculino. Um universo masculino que você tá extremamente... no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida é ter um produto muito bom. É vestir um produto muito bom. E personalizar isso, a gente tá fazendo por etapas, né? O que a gente fez esse ano? A gente mudou o layout do site, de uma certa forma, né? A gente melhorou os filtros do site. É um trabalho gigantesco, a gente tem muito produto, né? Então, muita parte de cadastro, né? Exatamente. Então, o layout do site mudou, a gente tá com uma nova versão de plataforma, trazendo mais, por mais que o cliente não enxerga isso, mas isso é um tipo de personalização, um produto... o produto certo, né? Exatamente. Na hora que ele chega no site. Uma navegação rápida para o cliente, né? A gente teve muito problema com o checkout no começo desse ano, então a gente tá também melhorando o nosso checkout para trazer melhor experiência para o cliente, né? A gente faz alguns testes hoje, por páginas, por home, por região. Então, a região do Nordeste, porque, por exemplo, aqui faz frio, né? Então, nosso inverno, querendo ou não, é muito bom, porque envolve os produtos mais caros também, mas produto de inverno, e envolve o Dia dos Pais. Cai um pouco naquele momento. Então, nosso inverno é super bom, só que não necessariamente tem inverno em Fortaleza, por exemplo. Então, a gente clusteriza, vamos dizer assim, essa página para esse cliente específico para os produtos que ele tá interessado a ver. Muito legal. A gente está criando alguns testes, a gente faz alguns testes permitindo isso, mas tem muita coisa para fazer. Por exemplo, o cara que compra só calça, por que não aparecer um banner de calça para ele? Por que não? Então, isso a gente está querendo, né? A gente está aprimorando isso, que são as tecnologias. Mas a gente já vem fazendo algumas customizações exclusivo para esse cliente. E outra, né? Outro ponto também de personalização, que não é uma personalização, mas é mais para garantir que o cliente entende que hoje tem cueca para dia a dia, cueca esportiva, cueca para dormir. E o homem tem que saber disso. Olha aí. Né? Então, eu tenho que mostrar isso, seja ela como comunicação, e no meu site também. Eu preciso mostrar que, cara, você tá usando a cueca errada. Você sabe, o homem usa a cueca errada. Você tá usando qualquer cueca, não é pra usar qualquer cueca. Tem a cueca pra dormir, tem a cueca pra fazer esporte, tem a cueca pro seu dia a dia, que aí você vai mudar a sua vida. É isso que a gente fala, vai mudar a sua vida, né? Então, a gente vem trabalhando isso
para cada vez mais melhorar a experiência do cliente dentro do site. Olha, público masculino, vocês já ouviram essa? No mínimo, vocês aprenderam algo novo aqui, hein? Já vai lá pro Já site vai lá descobrir. pro site descobrir essa. E falando ainda mais sobre o público masculino, né? Eu acho que tem um grande desafio. Você que já trabalhou historicamente aí muito com o público feminino. Uhum. A gente sabe, né? A gente tem uma vontade / necessidade de comprar muito mais, né? A gente tem uma frequência muito maior, né? De compra. Como você falou, os homens são mais práticos, né? É isso. Então, o que você sente aí de principais diferenças desse público masculino no online? O que dá pra explorar mais também, né? Com essa base? É basicamente isso, assim, o homem é muito mais prático e ele também é mais fiel à marca. Né? Tem esse outro Sim. lado também, né? Se ele Tem já tá uma coisa comprando- meio- Se ele gosta mesmo, é difícil ele trocar. Assim, a mulher, por mais que você goste de uma marca, mas eu vejo por mim, eu tô no Instagram, eu vejo uma marca, A gente tá eu quero experimentando conhecer. toda hora. Toda coisas hora, diferentes. assim, eu sou impactada com alguma... Nossa, gostei desse sapato aqui, mas que marca é? Ah, mas Tem o tudo bem. share of wallet das novas e das conhecidas, né? Exatamente. E o homem já não, né? Então, é mais difícil. O que a gente sente lá no time da Casa das Cuecas, principalmente o time de saque, que levanta bastante informação, que é isso. O cliente, quando ele compra de novo, porque ele fica encantado com o produto. Aham. Porque o produto, de fato, é muito bom. É confortável. É um produto premium, por exemplo, né? Então, isso a gente fica feliz. Porque quando ele volta, ele compra, a gente já sabe que ele vai Muito voltar bom. para comprar. Já tem Já uma vai redução de fidelizando. CAC aí. Exatamente. Só que aí vem essa questão que é a retenção desse cara, né? É um desafio gigantesco, porque a Casa das Cuecas é uma marca de 56 anos, né? Uma marca super tradicional, super antiga, né? Que vem tendo toda essa tradição no mercado. Mas, ao mesmo tempo, é uma marca que a gente tá querendo muito share. O que é isso? A gente precisa, de uma certa forma, dos clientes novos. Crescer a Uhum. base. Exatamente, de crescer a base. Então, o trabalho que a gente tem com esses caras, de garantir, de vender esses produtos para esses caras, é trabalhar a jornada do tempo inteiro, né? Então, ele entrou no site... Provocar essa recorrência. Exatamente, fazer estratégia de upsell, cross-sell, pegar esse cliente mesmo, se ele entrou só para comprar cueca, porque muitas das vezes o cliente vem, porque o nome já diz, né, Casa das Cuecas, Aham, então é a primeira referência. a primeira dele. referência que ele vem e compra, tem gente que entra no site e só compra cueca. Então, como que eu vou mostrar pra esse cara que ele precisa também de um pijama confortável? Se ele comprou a cueca, por que ele não pode comprar uma camiseta, uma calça, uma bermuda? Ele precisa disso também. Uhum. Ou vice-versa, tem gente que só compra a camiseta, né? A gente tem a camiseta de algodão Pima, por exemplo, que sai super. Então, o cara já conhece a nossa camiseta de algodão Pima, ele vai lá e compra. Mas por que ele nunca experimentou uma cueca, Uhum. né? Já que eu sou a Casa das Cuecas, mas você não experimentou a minha cueca, você nem sabe qual que é a cueca do dia a dia que você tem que usar. Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar para melhorar esse público masculino de não ser fiel só àquela marca, né? Não... Sim, uma categoria, né? Exatamente. Aumentar um pouco mais a presença nesse life, na vida dele, Exatamente. né? E aí, onde a gente vai atuar? A gente vai atuar na dor, a gente vai atuar onde a gente tem que ensinar esse cara. De fato, a gente tem que ensinar esse cara. Porque é isso, a mulher, ela pesquisa, não sei Tem se ela o pesquisa desejo, mais, ela tem o desejo, ela conhece. Quer entender mais das Isso. coisas. Se né? o homem usa aquela cueca e tá apertando ele é bem provável que ele vai ficar pro resto da vida com aquela cueca. É verdade. ele fica lá, mas não resolve. Ele né? não vai resolver. Ou ele vai pedir pra mulher ou pra mãe, entendeu? Aí a mãe vai falar, beleza, eu compro essa, vou comprar essa mesmo. Então, assim, a gente precisa trabalhar mais esse universo masculino de falar, cara, olha, vem aqui na Casa das Cuecas, que aqui você vai aprender a usar uma cueca de verdade, ou um produto de qualidade de verdade. Mas eu acho que tem uma tendência dos homens estarem cada vez mais vaidosos, né? Se preocupando mais com eles. Acho Eu que, ia comentar não isso. sei se é geracional ou se mesmo os homens mais velhos tiveram um pouco essa virada de chave, né? Eu ia comentar isso. Mesmo que agora, assim, tá desmistificando muito, né? Eu acho que é muito culpa dessa geração. A geração vem sendo mais vaidosa, e aí isso vai refletindo para as outras gerações, por exemplo. Mas a gente também tem um desafio na Casa das Cuecas, porque é isso. Por ser uma marca tradicional, a gente já tem aquele público tradicional. Tem uma base já. Tem aquela base. E assim, como que eu vou também atrair o público jovem, né? Uhum. Como que eu vou fazer para o público jovem entrar na minha loja e usar a cueca, que não é uma Sim. cueca da marca vizinha, por exemplo, Aham. Sim. né? Então, tem bastante desse desafio também
para trazer públicos novos e para falar que a gente tem... O nosso produto é tão bom quanto para um cara mais velho, quanto para um cara jovem. Você vai se sentir super confortável. Mas a gente vem tendo essa tendência que a maioria dos homens hoje tá mais vaidosos, né? Alguns, talvez. E vocês trabalham hoje jornadas diferentes? Porque tu deu um spoiler ali sobre o público feminino, né? Que também tem mulheres que compram pros maridos, tem mães, enfim. Hoje, pensando em atração de público, vocês trabalham como sendo duas coisas diferentes? Assim, campanhas para mulheres, campanhas para homens, isso chega a ser... A gente trabalha os dois públicos. Não necessariamente campanhas específicas. Hoje em dia não se segmenta mais campanha, né, gente? A inteligência artificial... Tipo, se a mulher tá procurando cueca, ela vai ver. acabar sendo impactada. Mas assim, não dá pra não deixar a mulher. Por mais que hoje no site a gente tem a maior parte é masculino. O meu cliente no site. Mas nas lojas já não reflete isso. Uma boa parte é a mulher mesmo. E é bem masculino, isso, né? Tipo assim, 80% homem ou nem tanto? Não é tanto assim, não. Não é 60-40, 70-30. Sabe que eu achei que eram mais mulheres até. Porque realmente é tão difícil o homem comprar coisa. Mas assim, no site tem o público masculino, ele é maior. Mas na loja já não é esse universo. Então assim, é isso que eu falo. Tem muita mulher que compra... cueca pro marido. Tem muita gente que faz isso, né? Tem Já que eles não fazem, não é mesmo? Alguém tem que fazer. Alguém tem que comprar essas cuecas. Então, na parte de campanha e de mídia, essas coisas, de performance, a gente trabalha os dois públicos. Tem que trabalhar os dois públicos. Até porque é isso, a gente acabou de comentar, a tomada de decisão de compra, às vezes, tá muito na mão da mulher. Sim. Né? Então, tá vendo ali o marido com as cuecas velhas, a gente até vê muito... resolvem. No final do ano, assim, muita coisa. É muito legal. Na loja, a avó que vai comprar pros netos, samba canção. E é isso, a avó entra na loja, mas e o neto? Por que o neto não entra na loja, sabe? Então tem toda essa questão ainda, que é isso, é um trabalho para ser feito contínuo. Sim. É um trabalho sem fim, na minha opinião, que sempre tem que estar trabalhando para cada vez mais trazer novos públicos, exatamente. E é meio geracional também, eu acho, até a questão de pensar em cueca, pensar em pijama, pensar em camiseta como sendo parte da história familiar também, né? Eu vejo muito por mim. Eu tenho um filho pequeno e desde que eu engravidei, eu super fico fazendo parzinhos lá. Graças a Deus, meu marido nunca discutiu, continuei não discutindo. Mas eu vou lá e compro pijama igualzinho pros dois, compro meia igualzinho. Então, é uma coisa que ele não faria, talvez por conta, mas acho que hoje em dia se faz mais isso também, né? Se incentiva as crianças pequenas a usarem roupa íntima legal também. Então, acho que tem um novo momento aí muito propenso. Essa geração vai comprar online, com certeza. Com certeza. Não, até no nosso sortimento a gente sempre tem o conjunto família, pai e filho, né? No final do ano tem as camisetas de frase. Legal. Porque a galera super gosta mesmo, Sim. né? O meu cueca favorito, na verdade, que a gente fala. Meu cuequinha favorito ou meu cueca favorita, favorito, enfim. Muito bom. E outro tema, né, que super permeia aqui, que é a questão do omnichannel, né? A gente sabe que não é trivial fazer omnichannel no Brasil, mas como tem sido isso para vocês, né? O que vocês têm enfrentado de desafios? Vocês têm essa rede de lojas e como você falou, né? Realmente, talvez tenha aí um público que compra online, não é necessariamente o que vai na loja, mas vocês já estão conseguindo ter algumas lojas que são atendidas pelo Omni, né? Como que tem sido um pouco dessa jornada para vocês? É como você falou, é muito desafiador. Porque envolve muita coisa, né? Envolve logística, envolve... Eu acho que o principal... Tem vários... Eu até tô aqui pensando, quais são os pontos, né? Eu acho que um dos principais desafios também é o vendedor aceitar isso, né? Eu acho que o meu principal cliente hoje, quando a gente fala de multicanal, não é o meu cliente final, é sim a loja, o lojista, né? O franqueado, por exemplo, para ele entender que não é uma concorrência. Porque por incrível que pareça, que a gente tá falando que o e-commerce começou lá em 2011 e tudo mais, mas ainda existe das pessoas falarem que o e-commerce é concorrência. Acho que isso vai... Não deveria mais, mas do meu ponto de vista, mas ainda assim, faz parte do desafio a gente quebrar esses paradigmas, exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios também. Tem o desafio de integração, né, de plataforma. E esse é um dos mais difíceis, né? E aí o pedido que não integra, aí o pedido que não cai na loja, aí o cliente que liga. Então, assim, é um desafio também, né? Por mais que a gente trabalha com ferramentas
legais, enfim, mas, cara, a gente tá falando de tecnologia, né? E aí, se tratando um pouco do meu universo, não é um time, né, um time gigante de pessoas que estão operando isso, né? Dedicados ao Omni, exatamente, né? Como eu falei, tem Omni, tem marketing digital, tem o saque, então não é um time gigantesco. Então isso também é um ponto que a tecnologia, obviamente, veio para ajudar, mas ela, né, sempre tem que ter alguém ali olhando por trás, porque sempre tem algum problema. As questões fiscais, né, que a gente sabe que é bem... Ainda mais com franquias, né? Exatamente. Né, o cliente compra no site, ele quer trocar em qualquer loja, ele quer trocar numa franquia. Tipo, essa troca muito difícil. A gente já está com o IA fazendo 1000 paradinhas, mas assim, não tem ainda a solução de troca, né? E aí, mais organizado no Brasil. Muito louco, que o que eu sinto hoje é que, assim, a gente tem vários desafios, e o cliente, né, o consumidor, falo por mim, enfim, ele já tá acostumado com isso, porque ele liga lá e fala, qual é a loja mais próxima? Como eu vou falar pra ele que eu vou? Ele vai ter que ir em qualquer loja. Pra ele é orgânico. Pra ele é muito natural. É a mesma marca. Ou às vezes ele nem liga, ele já vai direto, mas não, por que não trocaram? Porque eu tô na marca errada, sabe? E então pra ele é muito natural. Mas pra gente, por trás do negócio, né, por trás dos bastidores, por exemplo, tem muitos desafios pra fazer isso rodar e isso acontecer, né? Então hoje a gente tá com 15 lojas multicanal, tem 30 lojas aí. E aí outro ponto também de desafio, que é parametrizar isso, né? No caso, a gente vai trabalhar Brasil, a gente vai trabalhar qual raio, qual loja que vale a pena se é Brasil, qual loja que vale a pena atender só um raio específico, né? Uma não tira da outra, qual é a prioridade, né? Tem plataforma que tem limites, quais são as regras? Não, se eu comprei, qual é a prioridade? Vai cair para o e-commerce? Vai cair... Então, assim, todo esse parâmetro por trás também, para desenhar o mais assertivo possível, e que às vezes não é, porque depois você tem que mudar a rota, né? Não, putz, eu falei, não, volta aqui, faz isso. Tem que ver se faz sentido pro cliente, pro negócio também, exatamente, né? Tem que dar resultado, é um exatamente. super desafio. Então, hoje a gente, assim, acho que vai enfrentar por algum tempo ainda, eu espero abrir mais lojas, então, que tenham mais lojas e que a gente faça multicanal para todas as lojas. Então, hoje eu tô no processo dentro da Casas Cuecas, fechando o ano aí, a gente já fechou com essas 15. E o processo agora é definir os parâmetros que eu comentei aqui. Algumas lojas não eram o Brasil, só atendiam um raio específico. Então a gente está estudando, não, vamos abrir Brasil, vamos ver se vale a pena, vamos entender. Até porque senão não faz o conceito de multicanal. Então às vezes soma, né? Você conseguir atender em mais lugares, você vai conseguir realmente ter uma venda incremental. Exatamente. Tem vários pensamentos. Isso. Então, assim, a gente tá fazendo todo esse processo. Aí correio, né? Transportadora. Nossa, a gente tava agora numa reunião falando sobre tudo isso. Aí veio a agência mais próxima, correio, faz... Coleta, coleta, shopping também. Né? O motoboy pode entrar, não pode entrar. Tem as regras, então tudo isso é os nossos bastidores, né? Vamos dizer assim. Sim. Só que é isso, o cliente ele não tá ali pra querer saber do meu bastidor. Pelo contrário, ele quer a facilidade. Então, o que a gente fala e o que eu falo lá o tempo inteiro, que a gente tem que sempre pensar no cliente, no consumidor. Né? Ele que tá gritando o tempo inteiro o que ele quer pra ele. Redução de frete, de tempo, né? De exatamente. E tudo mais. Exatamente. Ai, mas eu adoro quando a gente chega nesse ponto aqui no podcast, porque a gente brinca que se a gente quer ouvir cases e notícias boas, a gente vai pros eventos, né? Que todo mundo sobe no palco só pra contar o que deu certo. E a gente criou esse podcast exatamente pra falar sobre tudo o que precisa acontecer para essas coisas darem certo, né? Porque senão o palco do outro sempre é mais divertido do que o que a gente tá vivendo e parece que a gente tá fazendo errado, mas a verdade é que, gente, é desafiador para todo mundo, para todas as marcas que entram neste mundo, né? Muito. E é isso, né? E resumindo isso, trata-se de pessoas, né? Sim, então, assim, a gente sabe que pessoas é algo que é um desafio gigantesco, né? Acho que... Então, eu dependo de muita pessoa o tempo inteiro. Eu dependo dos terceiros, aí faz um call aqui, vai olha ali. Então, assim, é isso. Eu dependo do correio. É o vendedor da loja. Eu dependo do vendedor. Treinamento o tempo inteiro, eu acho que também é um desafio. Nossa, quando você tá com um time... um time menor, fazer esse treinamento... Você tem que fazer esse treinamento diário. Assim, pra mim tem que ser semanal. Loja, já tem que ensinar tudo de novo, o processo. Eu ia entrar nesse ponto, né?
Que aí o gerente é novo, ele nem faz ideia do que tá acontecendo. Aí, então, é uma rotina Vende uma operação que ele nunca Que- vendeu, Omni. né, do online. Omni, quem Ai, é? gente, vou abrir uma cerveja agora. A gente pode ficar falando sobre isso até amanhã, porque assim... Eu acho que, assim, é bom. Porque quando flui, você fala, putz, aí você abre a cerveja, você fala, sim. meu Deus, vamos comemorar. Vendeu. Mas assim, tem todos esses pontos que é desafiador e que a gente tem que ter na rotina. Porque pra mim é isso, treinamento, principalmente com o vendedor, tem que estar na rotina. Eu tenho que fazer treinamento, sei lá, mensal, quinzenal, Reciclagem, o né? tempo inteiro. Uhum. Porque é isso, né? Por exemplo, eu tenho uma loja no Belém. Não cai pedido do Belém o tempo inteiro. Exatamente. Qual Né? a audiência de Belém do Pará? Entende? Então, quando É um cai desafio. o quê? Um pedido a cada, sei lá, um mês, não sei, 2. Aí eles Enfim, não estão Dá tempo acostumados, de ter né? trocado o time. Mas mesmo assim, ele não tá acostumado lembra. ele não vai lembrar. O processo. Imagina, como que ele vai lembrar? E com razão, né? É. Então, é um processo que tem que ser diariamente, assim, tem que estar na rotina o tempo inteiro, assim, Uhum. pra fazer o negócio acontecer. E mais ainda, né? A galera comprar isso. É. Não achar que o e-commerce é concorrente e tudo Que mais. é um aliado a vendas, né? É, que E isso, esse- na verdade, isso é benéfico para a empresa, Uhum. né? Porque gira o estoque da empresa, de uma Uhum. certa forma, porque você pode distribuir para as lojas e tudo mais, e deixar menos num CD, por exemplo. Uhum. É, Pro meio ambiente, né, gente? Pros A gente fala. clientes. E para o muito. cliente, é isso que eu ia falar. Para o cliente, fantástico, né? Entrega mais rápido, o frete é mais barato, o produto dele chega melhor, ele pode também retirar na loja se ele quiser, Uhum. né? Então, a gente conta por isso. E aí, até é engraçado, né? Quando a gente faz treinamento, eu mesmo faço, e eu falo muito pro time de vendas assim, cara, retirar em loja, é uma venda incremental que vocês estão ganhando. Exato. O cliente vai aí, casa as cuecas, ele comprou uma cueca, você tem que apresentar o sortimento Isso inteiro. Isso aí, já agora fala é a todos hora. os tipos. Venda incremental. Entendeu? Vem aqui na minha loja, você conhece, enfim. Pode ser que você vai levar ou não, obviamente. Mas esse cara já saiu da loja sabendo que Casa das Cuecas não vende sua cueca. Ou que não vende sua camiseta. Que ele tem um sortimento que quando ele quiser ir lá, ele vai achar o guarda-roupa dele, por exemplo. Você sabe que a gente já fez essa conta, um teste em outros clientes, que a taxa de conversão é que se mede pouco ainda, eu acho. E é realmente complexo, né? A taxa de conversão de loja física, né? De todo mundo que entrou, quantas pessoas compraram. E essas pessoas que vêm pelo Omni, elas têm mais propensão a uma compra do que aquele passante do shopping ou da loja de rua que entrou só pra saber o que acontece na loja Que ele e foi já embora. pagou também, né, o retiro. E às vezes a loja não tem essa mesma visibilidade desse cliente, né? Parece Exato. que ele quase que tá vindo só pra entrega lá a sacola. Isso, vai lá e entrega pra ele. Na verdade, é um queria mega morrer. potencial de fazer uma venda incremental. Completamente. Já é muito quente, ele já compra da marca, É isso. já tá seguro, já entendeu Isso. como funciona. Ele já comprou, tá ali, tá pago. Já Ele, tá só, pago. ele só precisa de um... Tá pronto pra comprar de novo. Exato. Ele precisa só de uma dica, talvez. É, e a gente falou também sobre o pessoal da ponta, né? O pessoal das lojas se sentir seguro. E eu acho que pra trazer motivação pro time de loja, tem 2 pontos que são cruciais, que é ele se sentir seguro também, né? Uhum. Que tem uma operação por trás, que vai dar apoio pra ele. Mas a gente entra aqui também num ponto polêmico, que ainda é polêmico até hoje, mas acho que não precisaria ser, e que as pessoas tornam as coisas mais complexas do que elas são, talvez, que é a parte de metas, né? Como coordenar dentro da empresa Uhum. todo este arranjado de coisas que o pedido saiu do online, mas quem entregou foi a loja, quem emitiu a nota fiscal foi o franqueado, mas o estoque é do e-commerce. Como vocês trabalham essa temática de metas lá dentro? É bem polêmico, na verdade. Acho que todo lugar ainda é um pouco Todos polêmico. os Nossa, lugares. todos Cada os lugar tá lugares. achando o seu jeito, mas É. não tem. Quando a gente fala assim de faturamento de loja própria, então aí vem pro e-commerce, né? Porque a gente entende que tá dentro, então isso tá dentro da minha meta. Uhum. Então até quando a gente faz o projeto o plano, né? O plano estratégico do ano, eu considero a venda Omni como a minha venda. Uhum. Né? Aham. Pra franquia, aí não é um combinado, na verdade, já é uma regra com pedidos. Então, eles têm desconto com pedido, nos próximos legal, pedidos. Eles ganham um benefício. Eles pros ganham os próximos benefícios. Porque, assim, um desafio também grande, assim, porque hoje eu não trabalho com split de pagamento, pedidos. Ah, né? Então, de uma certa Vocês forma, é que recebem o concentrado, pagamento. exatamente, tudo num lugar. Né? Porque, obviamente, quando tiver split de pagamento, o próprio franqueado já vai olhar ali, ele vê, é muito melhor.
né? É que, na verdade, é mais visível, né? Vamos dizer assim. Mas hoje fica concentrado tudo num lugar, num ambiente só. E aí a gente faz esse trabalho. Com compensação, né? Exatamente, com compensação, com pedido e tudo mais. E vem dando certo, né? Então, eu que passo essa venda mensal, né? Pra pessoa responsável. E aí a gente faz toda essa compensação com o franqueado, tá? Pro time de loja, ainda se trata de venda do e-commerce, tá? Que mesmo assim é desafiador, tá? Porque eles não entendem isso, eles não entendem que é bom, eles estão falando, então, eu tô trabalhando pra você. Mas não tô trabalhando pra empresa, eu tô trabalhando pra Thaís, assim, eu tô trabalhando pro e-commerce da Casa das Cuecas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ainda alinhar melhor isso, de uma certa forma. Mas tem o link vendedor, né? Que a gente fala de social selling, que aí a gente fala, é uma prateleira infinita, por exemplo. Perfeito. Né? Então, cara, você tem essa opção. Se o cara tá na sua loja que ele quer 10 cuecas, você só tem 5, vende 5 e tem mais 5 pra vender. Tem o estoque do e-commerce todinho pra você vender. E aí sim, a venda pra ele, obviamente, e a comissão é sua. A comissão é sua, a venda é sua, enfim, porque é ele que fez, a venda da loja, exatamente. Então, que também é um desafio. É um super desafio, porque ele também entende que às vezes, né, a venda... O vendedor acho que prefere perder a venda do que fazer isso. Então, assim, é isso que a gente falou lá atrás, né? É treinamento, essas questões pra engajar esse time de loja e falar, cara, você não tem que perder a oportunidade. Você tem o cara falando na loja, eu quero tamanho G, não tem, vai virar as costas? Não. Você tem um mundo aí, o e-commerce aí, que a gente consegue até entregar no mesmo dia. A gente sempre fala, né? No racional é isso, né? E aí, o desafio também, acho que é sistêmico, né? De estar tão integrado, assim, no PDV, ele sentir que é uma coisa super fluida e... Vocês falaram um ponto muito importante, que é de se sentirem acolhidos, né? E aí, eu até mudei um pouco o treinamento, que eu falei, cara, eu até falei do treinamento, falei, a gente tem um time aqui atrás, né? Não se preocupa, você tem que se preocupar em faturar esse pedido e entregar esse pedido pro cliente, porque, o prazo já é menor, né? Esse cara tá esperando por isso, ele vai ficar muito feliz de receber por prazo menor. Né? Mas assim, sistema, se você não conseguir, tem um time aqui atrás. Se precisar até ligar para o cliente, tem um time de atendimento que vai fazer esse trabalho, a gente vai falar com o cliente, fiquem tranquilos, né? Porque para trazer essa segurança, porque parece que eles... às vezes é uma insegurança também, né? Uma insegurança. A gente fala que o Omni, dentro do escritório no ar-condicionado, tudo funciona, né? Mas quando a gente teve essa oportunidade de fazer um roadshow por todo o Brasil, visitando loja, fazendo treinamento em loco, em uma outra rede. E quando tu tá lá do lado da pessoa, tu consegue entender um pouco da insegurança, porque ela tá ali exposta na frente do cliente. E se o link não funcionar? É isso. E se o pedido vier errado? E se eu não souber fazer essa nota fiscal desse jeito? Então, acho que esse acolhimento que tu traz é extremamente importante, né? Essas pessoas sentirem que eu vou tentar fazer. Isso. Mas se der errado, eu tenho uma ajuda. Não vou ficar aqui na frente do cliente inseguro sem saber o que fazer. Tem um suporte, né? É isso, assim. A gente tem esses desafios e são desafios de tecnologia. Que, às vezes, sim, pode acontecer do link não funcionar. Mas, às vezes, é a pessoa que não tá conseguindo operar. A prática. Né? A prática do dia a dia de usar. E aí, calha de um cliente, ela, vou usar, e bem na hora... aí ela fica traumatizada. Aí não vai vender mais. Né? Então, esse também é o desafio maior dos treinamentos, né? De mostrar, olha, não é porque um dia não deu certo que amanhã não vai dar certo. Vamos fazer de novo, né? Vamos tentar, tentativa e vai tentando, então vai dar certo. Muito bem. Gente, são muitos desafios. E olhando um pouco na perspectiva de futuro, né? Quais são os próximos passos que você enxerga aí de desafios, metas, crescimento pro e-commerce na Casa das Cuecas? Aquela, né? Dobrar a meta. A partir da meta, agora dobra a meta. Exatamente. Os desafios são muitos, né? A gente tem muitos desafios. Cada vez mais, obviamente, fazer com que o e-commerce tome uma proporção maior dentro da companhia. Tem desafios de loja também, que é o time comercial que tá atuando. Expandir lojas, de expandir lojas, exatamente. E com a gente, comigo, por exemplo, e com o diretor, que é o Marcos, eu sempre falo pra ele, cara, não dá pra gente fazer sempre a mesma coisa. Então, a gente vai precisar fazer o que deu certo, mas agora é fazer mais outras coisas, né? Pra trazer mais crescimento. Exatamente. Então, o desafio não tem dúvida que vai ser dobrar a meta.
Tenho quase toda Olha, certeza gente. que vai ser para um crescimento de um ritmo que se a gente fecha agora aí com quase 40%, 45%, a gente tem capacidade de fazer isso, Seguir obviamente. crescendo. De seguir crescendo. Multicanal, né? De expandir multicanal e fazer com que o meu time cada vez mais entenda que isso é benéfico para todo mundo, principalmente para o cliente. Que mais? E todos os outros desafios que a gente vai ter. E time, né? Montar time, que eu acho que isso também, esse gente... tá nossa. sendo um super desafio, né? Muito, muito. Eu acho que construir um time é muito desafiador, né? A gente vem passando por isso. Tem um time muito legal que trabalha comigo hoje, mas é desafiador, né? É muito desafiador, né? Hoje, se fazer entrevista é difícil. É olha, bem difícil. A gente tem muitos gestores aqui ouvindo esse podcast e tá na dor de todo mundo, né? De encontrar profissionais no perfil, né? Que tem um pouco de experiência também e que, enfim, consiga entrar na cultura da empresa. Exato. Tá um desafio. É tudo isso, né? Exato. Então, são todos esses desafios que vai ser para 2025. Pouca coisa. E a gente falou aqui muito sobre pessoas, né? É sobre pessoas. E temos uma pergunta que já é clássica aqui do podcast. Sobre pessoas, que é, se tu pudesse escolher qualquer pessoa, assim, de qualquer tempo e espaço, de qualquer lugar, pra sentar e tomar um café. Quem seria essa pessoa? Putz, tem várias, né? Tem muitas pessoas que eu gostaria de tomar um café. Mas talvez eu tomaria um café com uma pessoa que já nem tá mais nesse mundo, né? Que eu gosto muito dele, que é o Silvio Santos. Tomaria muito. Olha, a primeira muito. vez, né, que veio o Silvio Santos. Sério? Aqui. Nossa, tomaria muito fácil bom. um café com ele. Acho que ia ser muito divertido. É porque também me lembra, né? Me remete à minha infância. Então, minha avó sempre assistiu Silvio Santos. E eu amava Topa Tudo por Dinheiro, gente. Eu ficava com raiva, porque era muito tarde no domingo. Sim. E eu estudava no outro dia, e eu não conseguia ficar acordada, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo. Mas eu amava Topa Tudo por Dinheiro, eu amava. Eu acho que vem da minha avó, que sempre assistiu também. E, nossa, eu tomaria fácil um café com o Silvio Santos. Eu achei ia ser Genial. muito divertido. Genial. Meu apelido é Liminha, sabia? Ah, é? Então você vai pegar essa referência, porque as novas gerações falam Ninguém assim, mais quem entende é a Liminha? Liminha. Ninguém entende quem era Liminha. Ninguém sabe Sou quem é animadora Liminha. de plateia, essas coisas. Esse é meu outro lado, né, gente? Que a gente não mostra aqui no podcast. Legal. Mas enfim, e se você pudesse indicar alguém aí pra gente tomar um café, adoramos tomar um café, né? Essa mesa é muito pra gente fazer conexões com novas pessoas. Você teria alguém pra indicar? Ou alguém Pra até vir que tu aqui? queria ouvir, né? Que tu É. gostaria que viesse pra poder ouvir. Eu até meio que indiquei, conversando com vocês, paralelo, que foi o diretor da Casa das Cuecas, Sim, né? ó, a foi gente o tem que Marcos. marcar essa, hein? Mas eu vou falar outra pessoa, senão vão achar que eu tô puxando o saco dele, então eu vou falar outra pessoa. Eu indicaria também uma amiga minha, que é gerente de e-commerce, que cuida das marcas Joma, Spalding, que é mais ligado ao cenário esportivo, Sim. Aham. bem nichado também, Uhum. que é a Michelle Krelling. Olha aí, né? Michelle, te esperamos para um próximo, hein? Então, vale a pena. Eu acho que ela tem um conteúdo bacana pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês já falaram desse segmento mais esportivo, Tivemos um episódio, É, né? Tem espaço pra tem falar super mais. mas Espaço. é bem nichado, assim. São várias marcas nichadas. Eu acho que tem bastante conteúdo também. Muito Ótimo, legal, está muito convidadíssima. E pra gente finalizar, pensando nesse nosso público, né, que tem desde CEOs, gestores de e-commerce, diretores, pessoal que está ouvindo, trabalha com e-commerce e quer avançar para uma carreira de gestão, todo mundo que acompanhou aqui a nossa conversa, o que seria o teu conselho final, assim, uma grande mensagem final que tu gostaria de deixar para todos? É o que a gente sempre fala lá dentro, né? Que eu sempre falo que eu fui numa palestra e eu vi essa frase, achei o máximo. Que o básico não é sexy, mas ele funciona. Uhum. Né? Assim, a grama... Você até comentou, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sim. Sempre. O tempo inteiro vai ser mais verde. Mas, assim, não necessariamente o que o vizinho tá fazendo é o que o meu cliente quer. Uhum. Né? Então, a gente sempre fala que, às vezes, o básico muito bem feito é o Já que é é a excelente. solução de muitos, sei lá, 80% do meu problema. Verdade. Sim. Né? E a gente sabe que, como a gente tá falando o tempo inteiro aqui, que o mundo do e-commerce tem diversas ferramentas, tem muita coisa. Então, se você... Tem hora que eu falo, peraí, deixa eu parar. Porque assim, você recebe ligação o tempo inteiro, ó, ferramenta Sim. nova, São muitas tecnologia nova, oportunidades. inteligência artificial, olha, vai alavancar É o 30% a mais tempo da sua todo. conversão, você vai o tempo inteiro.
Então, se eu não tivesse foco, imagina, a gente sai aí fazendo coisas que talvez o resultado, obviamente, não vai vir. Então, o meu conselho é o que a gente faz lá dentro, e vem muito dessa questão de cultura lá dentro também, que é isso, o básico não é sexy, mas ele vai funcionar de verdade, e o básico bem feito, com certeza, já vai gerar um outro nível, vamos dizer assim. E aí depois a gente vem fazendo a cereja do bolo, vamos dizer assim, essas coisas que são legais, é muito mais legal até. Mas eu acho que fazendo o básico bem feito, com certeza o resultado ele vem. Ele vai vir de qualquer jeito, mas o básico bem feito se consolida mais, né? Então, sim, tem um crescimento mais sustentável. Exatamente. Então, muito bom, conselho perfeito. Como é fácil a gente esquecer disso no dia a dia, né? E tá ali realmente muito deslumbrado. E aí fica aquele cenário, né? Muita iniciativa com pouca acabativa. Exatamente. E investimentos, às vezes, que você fala, gente, nem faz sentido. E não é só de dinheiro, né? De tempo também. Porque testar ferramentas novas exige tempo e energia, né? Energia. É muita energia. Não é porque você faz integração, aí tem todo o processo de integração, de onboard da ferramenta. Aí você tem que treinar o seu time. Leva um tempo relevante aí, né? Então, é basicamente isso mesmo. Ai. Nossa, Thaís, foi muito legal o papo. Muito obrigada mais uma vez. Assim, passou rápido, né? Eu achei que passou muito rápido. Passou muito rápido a conversa. A gente pode ficar aqui, nossa, falar de tantos temas. Mas muito legal essa conexão que a gente faz. Conhece novas pessoas aí pelo podcast. A gente se conheceu justamente por uma ferramenta, né? Trocando uma figurinha ali. Mas obrigada mais uma vez pelo desafio de agenda que foi aí. E esperamos o Marcos depois para uma próxima conversa, com certeza. Acho que vai ser legal. Incrível. E acho que é isso, né? Se você quiser deixar também aí um pouco das suas redes pro pessoal te encontrar, no LinkedIn. Meu LinkedIn, Thaís Araújo. Eu que agradeço o convite, adorei o papo, passou muito rápido mesmo. Muito. Eu achei que, eu até falei, putz, vou ficar nervosa e tal, mas achei que fluiu. Qualquer coisa vocês cortam alguma coisa. Não precisa. Eu que agradeço, adorei. E até a próxima, vamos lá. Conte comigo, a gente vai trocar bastante figurinha ainda. Temos muitas figurinhas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar o like, avaliar ali no Spotify, se inscrever no canal, porque sempre tem episódio novo, é muito bom a gente ter essa oportunidade de trazer grandes marcas aqui pra mesa. E fique conectado com a gente também nas redes sociais, y2v.digital. E é isso, um beijo e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.